Olá, hoje quarta-feira, dia 28 de junho de 2017. Bem-vindo ao Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo nesta edição pela TV Poços, às 8h30 da manhã. Posteriormente, tem uma reapresentação aqui na TV Poços às 15 horas e também a veiculação na MAC Rádio às 15 horas. Então, quem nos acompanha pelo rádio na parte da tarde, uma boa tarde. E posteriormente, à meia-noite também, quem nos acompanha no período noturno. Então, você é sempre uma grande satisfação para nós termos a sua audiência, você acompanhando aqui o nosso trabalho, participando com perguntas e opiniões na edição da manhã, né? Você pode ligar 3721-6955 para fazê-las e também para emitir aí a sua opinião através da rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Hoje nós vamos falar com o Dr. Sidney Botti de Oliveira Sá, né? Melhor dizendo. Ele é promotor público aqui de Poços de Caldas, do estado de Minas Gerais, em Poços de Caldas. Tudo bom, doutor Sidney? Tudo bem, muito obrigado. Bom dia, Fábio Zambrano. Bom dia também ao meu amigo Ildeu Pereira, diretor da TV Poços. Muito honrado de retornar aqui à TV e poder falar um pouquinho da atuação do Ministério Público. Lembrando sempre que em Poços de Caldas nós temos 7 promotorias de justiça. Em agosto passado nós tivemos a mudança, mais uma vez, das atribuições. Uma mudança consensual, eis que os promotores de justiça eles têm estabilidade e vitaliciedade no exercício das suas funções, mas eu fiquei 5 anos na área criminal e depois de 5 anos retorno a algumas das minhas atividades que já havia exercido em anos anteriores aqui mesmo em Poços de Caldas. Não é segredo para ninguém que eu estou aqui no Ministério Público de Minas, Zambrano, desde 1990. Os cabelos brancos não me deixam mentir. E em Poços de Caldas desde 97, portanto, com muito orgulho, 20 anos de exercício da Promotoria de Justiça em Poços de Caldas. Pois é, o doutor Sidney Botti possui a graduação em Direito desde 1989, especialização em Direito Processual, diversos mestrados em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC, né, de São Paulo. Uma história brilhante aí, acadêmica também, como professor. Durante 18 anos também tive o prazer de lecionar o magistério, mas perdi, acho que, aquilo que o professor tem de mais importante, chama paciência. Então, o professor, eu adoro, meu sonho sempre foi o magistério. Quem sabe um dia eu volte, né, mas compatibilizar magistério com as outras atribuições. Durante algum tempo tive orgulho de também veicular pela TV Poços um programa ligado à cidadania, mas esse excesso de atividades havia comprometido por demais ali a minha saúde e tive que aos poucos ir deixando a TV, diminuindo o magistério, onde cheguei inclusive a ter carga horário completo com 40 horas semanais, mas não tenho mais idade para trabalhar mais de 80 horas por semana, né? Então estou numa fase da vida que, se a reforma da Previdência não passar e deixar, já eu aposento. Você é um jovem promotor. Eu quero cumprimentar fraternalmente aqui também o diretor-geral da emissora, Ildeu Pereira, que hoje nos acompanha aqui, cobrindo a função de debatedor. Tudo bem, Ildeu? Fraternal abraço, Zambrano. É um prazer muito grande estar novamente aqui pela segunda vez essa semana. Estive na terça com o prefeito, né? Com o prefeito Sérgio Azevedo. Segunda, né? Foi na segunda, não foi? É. E hoje, com a honra de aqui poder ter a incumbência e a responsabilidade, olha a grande responsabilidade de entrevistar o Dr. Sidney Botti. Antes de tudo, um grande amigo, e é um grande prazer recebê-lo novamente aqui na sua casa. Obrigado. Uma vez que nós, conforme ele disse, já esteve aqui conosco em alguns projetos e passa a ser quase um membro integrante da nossa família TV Poços. Ele interinamente saiu, mas ele volta, porque afinal de contas a contribuição que ele deu naquele período foi muito importante. Então, doutor Sidney, é um prazer muito grande recebê-lo aqui, uma satisfação muito grande e principalmente da gente poder ter a oportunidade de receber essas informações tão importantes do Ministério Público, a qual o senhor está à frente. Muito obrigado. Hoje o Ildeu também está ao vivo aqui nessa parte da manhã. Às 11 horas estará lá no Fala Comigo, né? 11 horas estarei dando a entrevista na MAC Rádio, às 11, de 11 a 1 hora. Até falei para o Alessandro, o horário de 11 a 1 hora tem que levar a marmita, né? Tem que levar a marmita. Mas eu vou estar lá com o maior prazer, sim, no Fala Comigo, para falar sobre a TV Poços, sobre a nossa carreira, nosso período de transição aqui como diretor da emissora, né? E principalmente falar sobre coisas da cidade, os nossos pontos de vista, colocar de forma clara
e transparente o que a gente pensa com relação à comunidade pós-caldense. Nós que somos cidadãos pós-caldense. Aqui tem 2 cidadãos pós-caldenses, eu e o doutor Sidney. Né? Pois é, um dia, quem sabe, se eu andar na linha, eu chego lá. Mas também tem a edição do Jornal do Sul de Minas, às 15 horas, né, que as pessoas nos acompanham. Dr. Sidney Bott, é sempre uma grande satisfação recebê-lo aqui mais uma vez, viu? Muito obrigado, Fábio. Eu sou grato aí por sua sempre pronta disponibilidade em nos atender. Muito obrigado. Agora, por que são feitas essas mudanças? Qual a necessidade do ponto de vista legal dessas alterações nos promotores públicos nessas trocas de funções? Na realidade, a mudança, não a última, mas a mudança anterior, ocorreu em razão do cisma entre a atuação de uma e depois de 2 promotoras de justiça em relação a um juiz criminal que militou brilhantemente aqui em Poços de Caldas. Houve ali um dissenso na atuação dos 2 e o Dr. Narciso, né, tinha criou-se um impasse em relação às 2 promotoras criminais e eu adoro o criminal, fui lá para trabalhar, meu magistério durante 18 anos foi em direito penal, direito processual, além de direito da criança, dos direitos da criança e do adolescente e no direito processual coletivo e ambiental. Então fui e foi um prazer enorme trabalhar esse tempo com o Dr. Narciso. Quando ele acabou saindo, foi a pedido transferido para Uberaba, porque juízes e promotores, eles são inamovíveis, eles só saem da sua atividade a pedido, até para não sofrer nenhum tipo de ingerência política. Nós temos visto aí em âmbito nacional, né, o Ministério Público Federal litigando até com a Presidência da República. E sem essa garantia, e se os membros do Ministério Público ou os membros do Judiciário pudessem ser transferidos de acordo com as investigações ou com a situação dos investigados, perderiam essa garantia. Então, somente ocorrem mudanças das atribuições por consenso ou por alguma falha funcional. Na época, portanto, há 6 anos atrás, por consenso, eu acabei indo para a área criminal para poder também mudar um pouquinho de áreas e o ano passado retomei as minhas funções, com exceção da defesa do consumidor, que passou a outra promotoria. Portanto, atualmente eu tenho lá a atribuição da defesa do meio ambiente, a defesa da habitação e urbanismo, a defesa do patrimônio público, a defesa do patrimônio histórico e a defesa do patrimônio cultural, que são os direitos meta-individuais, e essa mudança foi em agosto. E fica até quando, Zambrano? Fica até quando eu aposentar. Ou até haver outra mudança, né? Ou até haver outra mudança, por desejo, por vontade. O senhor sabe que eu pensei nisso na hora? Quando o senhor falou dessa mudança, eu pensei nisso. Eu lembrei direto do Ministério Público Federal, no sentido exatamente da Lava Jato, né? Porque eles dão um exemplo de cumprimento da lei, eu acho. Eu vejo que há uma boa atuação. Uma liberdade, inclusive. Uma liberdade de justiça naquele caso, né? A liberdade de atuação é inequívoca. Eu só vou me abster de fazer juízo de valor até em razão da polarização e do que existe, e se há excesso, se não há excesso, né, de parte a parte. Eu sei que o que é fundamental e a Constituição Federal garante é a chamada independência funcional. Tanto que nas nossas manifestações, quando nós exaramos uma determinada posição, nós não temos chefe. Não existe hierarquia dentro do Ministério Público, como não existe hierarquia dentro do Poder Judiciário. E talvez até um equívoco que se faça, o Ministério Público não é integrante do Poder Judiciário. Se nós pegarmos a tripartição dos poderes concebida... Isso é bom falar. Concebida em Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público não é do Legislativo, que tem por função primordial criar leis, mas ele também exerce atividades judicantes. Nós vimos o Poder Legislativo julgando a ex-presidente da República, ou seja, todo poder exerce funções típicas e funções atípicas. Então o Legislativo cria leis, julga também, julga as contas. Nós tivemos um episódio agora recente em que houve uma representação dos 2 nobres vereadores, Paulo Tadeu e Maria Cecília, contra o prefeito Sérgio Azevedo, e eu devolvi à Câmara Municipal dizendo que o julgamento cabe à própria Câmara, como prevê a lei orgânica do município.
O executivo exerce a função típica de administrar, mas atipicamente legisla, mesmo em âmbito federal, via medida provisória, atipicamente julga via conselhos tributários, né? E o Poder Judiciário, ele tipicamente julga, excepcionalmente legisla com proposições de criação de leis, de varas, administra orçamento, né? E o Ministério Público, ele não se insere no Poder Legislativo, ele não se insere no Poder Judiciário, apesar de ser uma função essencial à administração da Justiça, tanto que a Constituição Federal o elenca lá no capítulo de função essencial à administração da Justiça. Porque o Poder Judiciário, ele tem uma característica primordial para garantir a independência e, na realidade, a isenção da Justiça. O Poder Judiciário é um poder inerte, ou deveria ser inerte, só age mediante provocação. Essa provocação nos crimes, em regra, historicamente é feita por um outro órgão, que não pode pertencer ao Poder Judiciário e efetivamente não pertence, que é o Ministério Público, né? Mas o Ministério Público, desde o advento da Constituição de 88, assumiu uma gama enorme de atribuições ligadas aos direitos meta-individuais, ao meio ambiente, à habitação e urbanismo, ao patrimônio público e também direitos individuais de pessoas que não têm uma capacidade plena, como é o caso dos idosos, o caso dos deficientes, o caso das crianças, o caso dos adolescentes. Então, se nós tivéssemos que colocar, ou se nós tivermos que colocar o Ministério Público dentro de um dos poderes, com certeza não será no Legislativo, mas também não será no Judiciário. Mas ele é um poder executivo diferenciado, porque dentro do poder executivo existe hierarquia, e nós não temos hierarquia, nós temos a chamada independência funcional. O procurador-geral pode falar assim, tem que entrar com um processo para lá e para cá. Fala assim, na minha promotoria, eu que mando. Isso chama independência funcional, para evitar o quê? Ingerência. Isso é importante. E abordagens políticas. Se me permite, viu, doutor Cid, até mesmo para exemplificar isso que você está dizendo, eu acho que essa independência é importante exatamente por causa da transparência, e eu acho que isso é muito importante. E o trabalho do promotor público, o trabalho da promotoria pública, ela é muito importante na função de uma comunidade, de um povo e de um país. Então, por isso que é importante o trabalho da promotoria. Agora, o trabalho da promotoria, ela é feita por homens, e há homens e há homens, aqueles que exerce o trabalho e aqueles que recebem instruções para exercer. E aqueles que exercem o trabalho com amor à profissão, geralmente são reconhecidos. Mas esse reconhecimento não é motivo de orgulho, é motivo de saber que existe um trabalho bem feito, principalmente que cumpriu o seu dever. Eu queria só abrir um parênteses aqui, se me permite. Claro, Zambrano, perfeitamente. para dizer que aqueles que são reconhecidos realmente são merecidamente reconhecidos. E recentemente eu tive o prazer de ter conhecimento que o nosso amigo Dr. Sidney Botti foi reconhecido e homenageado e condecorado com a medalha Tiradentes, que nós vamos colocar aí no ar, vou pedir ao Rosemir, está lá, Legal. Uma condecoração importante, a mais importante de Minas Gerais. Ele foi condecorado no último dia 21 de abril, em Ouro Preto, pelo governo do estado, uma das condecorações mais importantes que uma pessoa pode receber, e recebendo no exercício da profissão. Exatamente. E não por um reconhecimento qualquer, por ser uma pessoa que de uma forma ou de outra só contribuiu, mas sim exerceu a sua função dignamente. Por isso eu te parabenizo, Muito doutor obrigado, Cid. obrigado Essa é uma pela simples homenagem. homenagem da TV Pós para mostrar aqui a importância de termos aqui conosco uma pessoa que é reconhecida por nós, pela Sociedade Poços Caldense, tanto é que é hoje cidadão Poços Caldense, assim como também por nós, que somos seus colegas de trabalho e amigos. Parabéns. Muito obrigado, viu? Fico sensibilizado, muito honrado ali pelas imagens, né? A medalha da Inconfidência realmente é a maior comenda do estado de Minas Gerais. Ao lado também tinha a medalha Santos Dumont.
está lá ao lado, e até de governos anteriores, porque é uma coisa ali importante que eu acho, independente da medalha, é ressaltar que o governo hoje ligado ao PT, o governo anterior ligado ao PSDB, e a medalha anterior é assinada pela Anastasia, a medalha atual pelo Fernando Pimentel. O que é mais importante para mim é, independente da ideologia política, é saber que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Nesse mundo hoje de extrema polarização, né, em que ou você pertence ao grupo A ou você pertence ao grupo B, se dá o direito de falar que eu não pertenço a grupo nenhum. Na realidade, meu grupo sempre foi único, que é o grupo do cumprimento da lei. Então, o cumprimento da lei é a nossa meta, o cumprimento da lei é a nossa obrigação e não obstante as deficiências pessoais, porque humanos somos, né, nós o fazemos com dedicação. Tá certo, sem dúvida. No segundo bloco, a gente vai tratar de assuntos mais complicados. Vamos falar de aterro sanitário, feira livre e algumas coisas do dia a dia. Destaques, né? Destaques. Mas, por enquanto, obrigado pela presença, viu, doutor Sidney? Tá certo. Então é tempo da gente fazer um breve intervalo. Voltaremos em instantes. O que você vai ser quando se formar? Engenheiro? Enfermeira? Ou advogado? Bem, essas são as profissões. O que você vai ser é uma pergunta mais ampla. E a resposta é você querer ser mais. Ser um profissional eficiente, mas também atento às pessoas e ao bem-estar coletivo. E é esse mais que o Claretiano oferece. É ir além do educar. É mostrar valores para um futuro melhor. Claretiano, a faculdade para quem quer mais. Inscreva-se claretiano.edu.br. Quinzena Santa Catarina Seller, a maior promoção de cama, mesa, banho e decoração do Brasil. Mais de 2 milhões de peças e tudo em até 12 vezes fixas sem entrada. Manta microfibra a partir de R$ 29,99. Jogo de cama casal, R$ 29,99. Edredons a partir de R$ 39,99. Toalha de banho santista, R$ 13,99. Travesseiros a partir de R$ 9,99. Quinzena de oferta Santa Catarina é na Seller. Aproveite! Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil saindo de Poços de Caldas é só com a CVC. CVC, sempre com você. Ainda bem que as coisas evoluem. Então, para que ter pelos? O caminho da estética, saúde e praticidade é sem volta. Por isso, convidamos você a conhecer a Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, com a depilação definitiva. Tenha liberdade para vestir o que quiser, com o exclusivo laser Alexandrite, com seu método progressivo e definitivo. É, sem dúvidas, o que há de mais moderno. Faça sua avaliação. Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, loja 161. Poços agora conta com voos diários para Belo Horizonte. As saídas de Poços de Caldas serão às 8 da manhã, com chegada no aeroporto da Pampulha, que é central e de fácil acesso. Trechos para Pouso Alegre e Varginha também estão disponíveis. Economize tempo e dinheiro viajando em aeronaves modernas e confortáveis. Bilhetes de ida e volta dão desconto de R$ 100. Mais informações no site voeminasgerais.com.br e boa viagem. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Dr. Sidney Botia, promotor público. E você pode fazer a sua participação se estiver nos acompanhando nessa manhã ao vivo aqui pela TV Poços. Nosso telefone é o 3721-6955. E na rede social você pode também participar via o endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas, dando um curtir na nossa página, emitindo a sua pergunta, a sua opinião em relação aos assuntos que estão sendo abordados. E também aquelas pessoas que estão nos acompanhando pela MAC Rádio na parte da tarde. Doutor Sidney, em relação, houve uma fala aqui, eu estava fazendo uma outra atividade aqui, acabei não prestando atenção corretamente, mas sobre a transparência, eu acho que esse é um dos assuntos que nós nos prestamos também a falar, a respeito da implantação
das páginas na internet, exatamente no sentido de apresentar a transparência dos entes públicos, né? O portal da transparência é uma determinação que vem desde a Constituição Federal, é obrigação de lei federal. E o ano passado, quando nós assumimos, existiam algumas pendências em relação ao portal da transparência. Por quê? Porque todo cidadão tem o direito e até a obrigação cívica de acompanhar todos os gastos da administração, os contratos, né? Acompanhar os gestores, que não seja simplesmente por ocasião das eleições. O acompanhamento, portanto, da administração pública não deve ser feito apenas por entes estatais, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Deve ser feito pelo cidadão, mas para que o cidadão tenha essa ferramenta de acesso, foi criado o portal da transparência. E desde que nós assumimos o ano passado, em agosto, existia uma primeira grande pendência, Zambrano, que era a colocação dos salários dos servidores municipais no portal. Mas não houve problema nenhum, porque desde logo o então gestor, o prefeito Luiz, nós pactuamos que logo após as eleições deveria figurar no portal da transparência o salário de todos os servidores. Isso tem do Poder Executivo, tem do Poder Legislativo, tem das empresas do Grupo DNE, tem do DEMAI, isso é obrigação de todos. Por quê? Porque há essa necessidade de transparência e a lei obriga isso. Isso foi feito e foram arquivados os inquéritos do portal da transparência. Porém, o portal ainda, ele tinha, vou falar que ele não era muito adequado ou não era de fácil consulta. Então, na atual gestão, o prefeito Sérgio tem feito melhorias, nós conversamos inclusive algumas semanas passadas, anteriores. Por quê? Porque nós tínhamos, até para se ter uma noção, Poços de Caldas chegou a ter nota 4 no portal da transparência, ou seja, as notícias ali veiculadas eram poucas, não davam o acesso total à população. Houve a necessidade de fazer um TAC para isso? Já havia um TAC anterior, mas o que eu tenho feito? Ao invés de fazer um termo de ajustamento de conduta, eu tenho dialogado muito com a administração. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma recomendação ao prefeito Heloísio, via ofício, dizendo que, caso não fosse colocar, eu tenho usado muito o instrumento criminal, até por cacuete dos últimos 5 anos da área criminal, falando assim, olha, se não vai colocar, está prevaricando, então tenho que entrar com processo criminal via Tribunal de Justiça, porque tem prerrogativa de foro de prevaricação. Então nós tínhamos o dado o dia 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República, res pública, coisa do povo, para que fossem colocados todos os dados, isso após a eleição, para não contaminar o clima de eleição ou não. Mas no dia 1º de novembro ele já havia colocado e agora estão sendo feitas significativas melhorias. Hoje quem acessa o portal verifica lá, eu acho que nós já passamos o portal de Poços de Caldas pelo menos por uma nota 7, quem sabe nós cheguemos aí à nota 10, que é mérito e será mérito da administração, em conseguir cada vez uma nota maior e dar transparência, dar tranquilidade. Eu fico pensando, Fábio, todos esses pedidos de informação que saem da Câmara Municipal denotam que a informação não está acessível. Veja, um próprio vereador ter a obrigação de fazer um pedido à própria administração pública, isso mostra que lá a informação não está acessível. Então, eu sempre digo, qualquer pedido de informação é, na realidade, um reconhecimento que o portal da transparência está incompleto. Então, nós temos direito de saber tudo, como agora, recentemente, foi a questão das feiras livres, porque nós temos direito de saber quem são os permissionários do serviço público, nós temos direito de saber quem são os taxistas credenciados, já que existe aí uma certa reserva, se entrar uma outra empresa de intermediação de transporte e tudo, que aí envolve uma questão também da mobilidade urbana, que é um outro ofício que eu fiz para a Câmara Municipal, porque até o 1º semestre do ano que vem deve ser aprovada a nova Lei de Mobilidade Urbana. Que é um TAC que precisa ser também... encaminhado, não é então, a legislação tem que ser encaminhada. E no plano de mobilidade urbana nós temos que conceber o transporte coletivo, o transporte individual, o transporte de aplicativos, e tem que ser criado no município do tamanho de Poços de Caldas até o 1º semestre do outro ano. Então isso já foi oficiado à Câmara, passamos todos os dados, como também os dados do TAC da concessão do transporte coletivo anterior, que vale até o 2º semestre de 2019. Então, criando o plano de mobilidade, será discutido
Também, entre outros aspectos, como será o transporte coletivo. Essa lei tem que ser criada até o primeiro semestre de 2018, porque no segundo semestre de 2019 nós vamos ter uma grande situação que é uma nova licitação antes disso, né, uma nova concessão do transporte coletivo. Então, cabe aos senhores vereadores e ao Poder Executivo deliberar, né, vamos ter Uber, não vamos ter Uber, vamos ter WillGo, não vamos ter WillGo, vamos ter ciclovias, vamos ter transporte coletivo de uma empresa, duas empresas, como é que será feito isso? O transporte... Cid, mobilidade urbana passa também necessariamente pela ampliação das vias, oportunidade de haver corredores para coletivos, né? Adequação na estrutura da cidade. Com certeza. Tá? Agora, hoje, por exemplo, a situação mudou um pouco desde a última, se me permite, desde a última licitação para transporte público coletivo, porque era uma outra realidade. Hoje nós vivemos uma outra realidade. Eu estava lendo o jornal Valor Econômico, até pela internet, que hoje a gente quase não folheia o jornal físico, né? E lá estava prevendo, Zambrano, estava registrado que nos últimos 3 anos, 56 empresas de transporte coletivo fecharam as portas, demitindo todos os funcionários por questão de desequilíbrio econômico. E eu tenho assim uma sensação que aqui na cidade nós também percebemos que a empresa também tem essa mesma dificuldade. Por quê? Porque na nossa renovação de contrato, na qual essa empresa concessionária ela tem quase que por obrigação de informar bem o usuário, ela usa os nossos serviços de divulgação. E na renovação existia assim uma dificuldade muito grande de renovação, até com reajuste, por quê? Ela percebe, e me foi informado, que ela perdeu 250 mil passageiros mês. Isso é um absurdo. Os números apontam a 10 milhões de perda financeira por ano. E isso dá uma instabilidade. E quando a gente vê empresas assim, empresas que são bem organizadas, eu entendo que o transporte público urbano em Poços de Caldas seja bem feito, eu quero saber sua opinião a respeito disso também. Mas eu vejo uma preocupação muito grande, assim como eu vi no Valor Econômico, que lá em Limeira, a empresa que era permissionária e concessionária do transporte público não quis participar da licitação. E até a própria diretoria aqui da empresa falou: se a licitação fosse hoje, talvez não fosse nem interessante participar. O sistema está desequilibrado por causa da queda de passageiros. Afinal de contas, nós temos 14 milhões de desempregados nesse país. Tem 14 milhões de desempregados, tem uma proliferação aí de mototáxis piratas, vans piratas. Que não recolhem, e o que é pior, a empresa é obrigada a cumprir todo o que é previsto no contrato, e o transporte clandestino não. O dia que está chovendo não vai, o dia que o motorista ficou doente não vai, se o transporte é mais longínquo, o preço muda. O que o senhor analisa a respeito disso? Só complementar, e ainda um acesso que as pessoas tiveram ao financiamento, né? Durante muito tempo aí, o mercado aquecido, muitas pessoas comprando motos, comprando veículos. Esvaziou o sistema, né? De uma forma, eu acho que nacional, né? E é por isso, o senhor pensa disso, doutor Cid? Então, é por isso que tem que ser discutido o plano de mobilidade urbana. Como é que nós vamos pensar o transporte coletivo de Poços de Caldas? Não é para o ano que vem, não é para 2019, ano da licitação. Para as próximas décadas. Para os nossos filhos, né? Exatamente. E netos. E é por isso, eu até comentei com um vereador, numa das reuniões da semana passada, ele falou assim: nossa, mas é difícil essa questão, vai ter Uber, não vai ter Uber, vão ter os aplicativos ou não, mas mudou o perfil. Hoje em dia mudou muito o perfil do usuário, a questão do transporte coletivo tem que ser discutido via audiência pública. Mas tem que ser pensado lá da empresa também, como o equilíbrio econômico dela? O equilíbrio econômico e financeiro é contratualmente previsto, né? Mas essa questão do alargamento das vias, do público, de se tornar atraente, não me parece. A questão da atração ao transporte coletivo envolve não só a qualidade da empresa, mas envolve a restrição em relação aos outros meios de transporte. Nós tivemos agora uma modificação no ano passado com a implantação da Zona Azul. Por quê? Porque era muito mais cômodo a pessoa deixar o transporte coletivo e deixar o veículo estacionado de manhã até de noite no centro com o transporte individual. Nenhuma cidade moderna comporta um transporte individual de pessoas, as vias públicas não suportam isso. Por isso que os aplicativos de compartilhamento prevêem que a longo prazo se consegue tirar pelo menos 30% dos veículos em circulação, liberando as vias, tornando desnecessária a ampliação de vias, né? O gasto que se faz em se criar uma nova via na Avenida João Pinheiro é totalmente desnecessário se você tiver um transporte coletivo que seja atraente, e aqui essa questão de ser atraente ou não envolve
como nós podemos ver, simplesmente a eficiência da empresa. Envolve outros aspectos. Né? Envolve uma discussão muito mais profunda, como envolve também a questão dos aplicativos, a pessoa sair da sua casa e ir até o trabalho, ele não ter o trabalho de parar no estacionamento ou na via pública ou parar uma zona azul, porque tem aquele veículo que faz o transporte compartilhado, deixa aquela pessoa, pega aquela pessoa, leva para a escola, pega de uma escola. De casa até o trabalho, escola, tudo. Esse dinamismo, não adianta a gente querer ter preconceito, porque isso é inegável que vai acontecer. Se não vai acontecer esse ano, acontecerá no máximo daqui a alguma década. Né? Então, tem que ter um espírito solidário. Em algumas situações, nós temos que notar e falar assim, nossa, como foi bom ter a empresa que fazia esse transporte assim, assim, assado. Mas será que isso, nas novas tecnologias, você até acabara de dar um bom exemplo, ninguém mais lê jornal impresso. As gráficas acabaram por causa disso? Não, existe um dinamismo que é fruto da tecnologia, e esse fruto da tecnologia envolve a questão da ocupação do espaço público. Então, quando se discute a mobilidade, é importante se pensar que no mundo capitalista o intuito de lucro é fundamental, mas a questão primordial na mobilidade urbana é o conforto do usuário, é a questão da qualidade do ar. Né? É óbvio que a gente não pode nem querer comparar a utilidade de um transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Londres, por exemplo, é um grande exemplo, né, doutor Cid? Quantos anos tem aqueles ônibus vermelhos lá? As pessoas reclamam da Zona Azul aqui em Poços de Caldas, reclamam da Zona Azul aqui de Poços de Caldas, eu não sei por que reclamam, porque na questão do valor, eu estava até comentando... Hoje não há motivo mais, né? Não, eu acredito que não há motivo, mas às vezes reclama do valor. O valor que se paga aqui, alguém pode querer me censurar, é pífio. Né? Verdade. Por exemplo, lá na cidade que minha filha estava estudando, se paga para 1 hora de estacionamento no centro de Zona Azul, R$4,50. O correspondente, portanto, é R$16. Você vai parar 1 hora Fora no os pedágios, centro, né, doutor Cid? R$16. Você quer parar aqui? Você quer usar esse espaço que é público? R$16. 1 hora, R$16. Fora Tudo os pedágios bem que em euro. dentro da cidade, né? Existe pedágio dentro da zona... E até para você poder acessar, que são os ETL, Zonas de Tráfego Limitado. Até para você poder parar, você pode parar numa zona central se você trabalhar naquela zona central. Porque existem bolsões de estacionamento, que foi uma das coisas que nós discutimos e que tem que ser discutido dentro do plano de mobilidade. Existem bolsões de estacionamento fora da grande área central e desse ponto até o centro, o transporte coletivo funciona continuamente, com intervalos extremamente restritos. Então, a pessoa que vem do entorno para num bolsão de estacionamento e depois acessa o microcentro dentro de transporte coletivo. Por quê? Porque você tem restrição de patrimônio histórico, você tem habitações e construções milenares, que não adianta pensar assim, eu vou abrir mais uma rua, eu vou abrir uma via. Aqui, quando se fala em estrangulamento do trânsito aqui da Avenida João Pinheiro, ora, nós temos o Ribeirão, que deve ser preservado, a questão da canalização, tem esse problema eterno da questão do monotrilho que não se equaciona. Então, essas situações devem ser discutidas dentro do plano de mobilidade. Né? Como será incentivado e o que será pensado, e realmente concordo contigo, Del, porque a última licitação do transporte coletivo mudou em 2 décadas, em 1 década e meia, porque praticamente 14 anos, 13 anos, mudou totalmente. Né? O acesso ao celular, os aplicativos, ninguém podia falar em WhatsApp, não existia. Não existia. Aliás, uma coisa que é interessante que eu achei foi o seguinte. Bom, primeiro eu quero só observar que quando eu paro no semáforo, eu sempre olho para os ônibus coletivos e geralmente eles não têm tantas pessoas ocupando o coletivo quanto antigamente. Infelizmente. Existe pontos de período de pico, né, de utilização e que está lotado, mas fora isso... Mas uma coisa que me chamou a atenção ontem, doutor Cid, foi o seguinte, eu parei do lado de um ônibus coletivo, o ônibus estava meio ocupado, estava todo mundo no WhatsApp. Só não estava o motorista, o trocador, mas... Eu já fiquei preocupado. Não, peraí, todo mundo, vírgula, menos o motorista e o trocador, mas todo mundo que estava no ônibus, ou em pé ou sentado, tinha até lugar vago, mas tinha pessoas que gostam de viajar em pé. Todo mundo no WhatsApp. É uma mudança de perfil. E isso tem que ser estudado. Você tem que chamar o Tervaro, né? O assunto está tão quente, tão interessante, bom, né? tão agradável, viu, doutor Cid? Mas eu acho que é um assunto bem interessante, né? Porque a população se interessa muito por isso, né? Por essas questões de transporte.
há uma preocupação por isso, mas muitas vezes não há ainda a adequação. E aí talvez a adequação tenha que vir de forma verticalizada mesmo. E tem que olhar dos dois lados do sistema para que não haja um desequilíbrio. O lado da empresa, o lado das pessoas, do usuário e o lado do poder público. Eu quero continuar brevemente nesse assunto. No próximo bloco, nós voltaremos em instantes. Espaço Comida Boa, de terça a domingo, das 11 às 2h30 da tarde. Self-service à vontade. Final de semana, temos carnes assadas, frango assado, maionese e salpicão por quilo. E a novidade, pizza pré-assada para viagem, com massa caseira e fresquinha. Disque entregas 3712-8517. Espaço Comida Boa, Rua Pedro Augusto Cavini, 210, Jardim IP. Por que eu adoro café? Porque é bom acordar bem cedinho com esse cheirinho bom. Família reunida na mesa é muito bom. Começar o dia com café Evoluto. É tudo de bom. Com bolo, pão de queijo, com torrada é sempre bom. A pausa no trabalho fica muito mais que bom. Saber que todo dia tem café Evoluto. É tudo de bom, tudo de bom. Café Evoluto é tudo de bom. Ainda bem que as coisas evoluem. Então, para que ter pelos? O caminho da estética, saúde e praticidade é sem volta. Por isso, convidamos você a conhecer a Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, com a depilação definitiva. Tenha liberdade para vestir o que quiser, com o exclusivo laser Alexandrite, com seu método progressivo e definitivo. É, sem dúvidas, o que há de mais moderno. Faça sua avaliação. Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, loja 161. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, que vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Tem hospital que parece grande, mas basta prestar um pouco mais de atenção para ver que não é bem assim. O Hospital Unimed é um grande hospital, e não apenas por causa das suas instalações, equipamentos e certificações, ou porque investe continuamente em sua expansão. É grande principalmente por causa das pessoas que trabalham nele. Gente especializada em acolher você e seus familiares com toda a atenção e respeito que merecem. Hospital Unimed, referência em cuidar. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o promotor público aqui de Poços de Caldas, doutor Sidney Boccia Pinto de Oliveira Sá. Aí, isso mesmo. Até que enfim, você acertou no completo, né, Zambrano? Deu tempo de eu ler aqui. O nome completo. Não, eu tinha decorado de Oliveira Sá. Doutor Sidney é meu amigo faz tempo, né? Desde o seu pai, Ronaldo Zambrano, né? Então. Conheci o Fábio pequenininho, né? Onde? Ou seja, faz tempo, hein? Nossa, hein? Nós estamos ficando velhos, hein, doutor Sidney? Mas aí é o seguinte... Nossa criança aí. A criança cresce, né? Tamanho de criança. Mas então, voltando para o assunto, doutor Sidney, o que o senhor acha de uma provável, de uma eventual... adaptação e renovação do contrato de concessão do transporte público e adicionando ainda a questão das fiscalizações em relação a transições entre taxistas, um eventual, não temos prova para falar disso, mas um eventual a venda de ponto de táxi, venda da concessão, uma eventual transferência, né? E também em questão a mototáxis, né? Principalmente esses mototáxis, porque tem uma legislação em vigor aí que muitas vezes não é obedecida. Bom, em relação ao transporte coletivo, o contrato anterior fora assinado no ano de 2004, com validade de 15 anos, prorrogável por mais 10. No termo de ajustamento de conduta formulado em 2007, foi impedida a possibilidade de renovação, ou seja, são 15 anos que termina, portanto, no ano de 2019. Existe alguma possibilidade de prorrogação? Zero.
Zero possibilidade de prorrogação, tanto que eu já fiz a notificação, inclusive, para a própria Prefeitura. Inclusive, por quê? Porque o termo de ajustamento de conduta foi homologado pelo Judiciário, tanto em primeira instância quanto pelo Tribunal de Justiça. Então, nós temos que conferir estabilidade à coisa julgada, a decisão judicial será cumprida. Né? Então, eu não vejo nenhuma outra perspectiva sob pena, inclusive, de cometimento de crime, a não ser um novo processo licitatório. Claro. E esse novo processo licitatório passa pela discussão do plano de mobilidade urbana, e o plano de mobilidade urbana passa pela discussão do plano diretor do município. O plano diretor do município estava sendo discutido o ano passado, mas em razão da modificação do poder político, a legislação permite, o prefeito eleito pediu a retirada, então agora está novamente em discussão na Câmara. Então, a Câmara, ao discutir o plano diretor, ele já indica, estabiliza, ou pelo menos dá uma entrada no plano de mobilidade urbana, e o plano de mobilidade urbana vai discutir todos esses gravíssimos aspectos que devem envolver, pelo menos para a próxima década, toda a questão do transporte coletivo. Em relação ao portal da transparência, e para falar dos taxistas, eu também notifiquei a Prefeitura e dei um prazo de 6 meses para que me apresentem, que conste no portal da transparência, todas as permissões e concessões do serviço público envolvendo os feirantes, e coloquei lá nominalmente também envolvendo o taxista. O taxista é uma autorização do poder público para operar. Se nós pensarmos que alguém vende a sua autorização, vou falar em autorização para ficar mais fácil para o público entender ao invés de permissão e concessão. Se o taxista, se o taxista delega a sua autorização, vende a sua autorização para outro, ele está cometendo uma total irregularidade. E aí eu não sei por que eles objetam a existência de Uber, WillGo, BlaBlaCar ou qualquer outro aplicativo de carona compartilhada, porque é um vício tão grande quanto esses aplicativos de compartilhamento. Né? Então isso, e é por isso que tem que constar lá no portal da transparência, eu pedi 2 coisas. Primeiro, eu quero verificar todos que são autorizados a operar em questão do espaço público. Isso envolve charrete, isso envolve feira livre, isso envolve carrinho de lanche, que não teria que ser ambulante, isso envolve taxista. Segundo, tem carrinho de lanche fixo, né? Com ambulante fixo definida. É uma coisa exótica, né? E isso também já fora cobrado. E eu quero e preciso também que conste no portal da transparência todos os autos de fiscalização realizada nos últimos anos, porque o poder público tem obrigação, ao autorizar para operar como taxista o veículo de placa XXX1111 ao motorista tal, que ele esteja lá no local. Assim também em relação à feira livre, que tem uma autorização para o feirante funcionar e ele vende o ponto dele para terceiro e o poder público não tem controle nenhum. Com relação à aquisição dos veículos também, que são isentos de impostos para os taxistas. Exatamente. Como é que o Ministério Público trata isso e como fiscaliza isso? Essa é a questão federal envolvida, porque na isenção dos impostos, né, isso pode inclusive caracterizar fraude. Nessa questão da verificação das autorizações, a Prefeitura já tem feito um trabalho muito interessante na questão dos túmulos, dos jazigos, do cemitério. Vamos fazer recadastramento, porque senão aparecem lá pessoas que têm 2, 3, 4 jazigos e fica uma coisa perpétua. E a ocupação de autorização ou do espaço público demanda uma expressa chancela do poder público. Em relação às feiras livres, portanto, até para a segurança do feirante, porque se o feirante ele tem uma autorização para operar lá uma barraca de 6 metros e opera 15, nada impede que uma determinada pessoa mal intencionada, um fiscal mal intencionado, fala assim, não, você tem uma autorização de 6, mas sua bancada aqui tem 20. Me dá um dinheirinho por fora que eu deixo você operar. Não pode, né? Então nós temos que ter transparência na administração. A última reunião que nós fizemos com os feirantes, com o vice-prefeito e secretário da SEDET, foi muito produtivo, o vereador Flávio Faria, foi muito esclarecedor, acho que ficou muito bom. Todo mundo ganha, com transparência, todo mundo ganha, né? Porque eu não posso pensar, e até dei o seguinte exemplo, eu sou promotor de justiça há 20 anos em Poços de Caldas, há 27 aqui no estado de Minas Gerais. Aí eu sou promotor há tanto tempo, eu vou deixar meu cargo de promotor para minha filha. O taxista quer deixar a autorização dele para o filho dele. E a mesma coisa aconteceu com o cartório. Então, eu posso deixar para minha filha, porque eu sou promotor há tanto tempo, eu vou deixar para minha filha. Então, veja que a pessoa acha que é legítimo em relação à família dele, mas se for em relação à minha família não pode? Lógico que não pode. Né? Então, é isso que nós temos que pensar,
que os vícios que se criticam na administração pública federal, tão veiculados e tão combatidos por todos na questão de transparência, essas questões cartoriais e etc., tem que sensibilizar ao cidadão que, lamentavelmente, ele tem que passar pelos mesmos critérios de disputa. Então, ele não pode mais dirigir o seu táxi por algum problema de saúde, né? A prefeitura tem que abrir uma licitação, uma chamada para dar oportunidade hoje para uma pessoa que está aí desempregada poder participar do certame. Né? Hoje, quando você quer limitar, ou nós queremos limitar, que a autorização da pessoa para operar, por exemplo, uma feira livre é dentro daquilo que ela lhe foi autorizada, isso abre espaço, abre vagas para 30, 40, 50 famílias operarem. E sempre lembrando que existe o interesse econômico envolvido, mas o que motiva a atuação do Ministério Público não é simplesmente o interesse econômico, que é normal dentro do mundo capitalista, mas dentro de regras que obrigam a todos e que vinculam a todos, quer ela seja prejudicada, quer ela seja beneficiada. Porque o brasileiro, ou o povo em geral, ele gosta de cumprir muito quando a lei lhe favorece. Né? E nós temos que, na realidade, nós temos que cumprir a lei que eu não concordo, a lei que me desfavorece. Porque aquilo que me favorece eu já faria naturalmente, não preciso nem de lei. É essa a tônica da atuação. E por isso que também nós temos que explicar. Agora, a pessoa quando serena, calma, verifica que aquela prática que ela faz, apesar de trazer para ela um retorno financeiro, apesar também de trazer a ela algo que é natural, que é a proteção de um familiar, a proteção de um amigo e etc., ela verá que a longo prazo, né, isso socialmente é nocivo. E essa nocividade social, que é discutida pela lei, incumbe a nós fiscalizarmos e cobrarmos. Ildeu. É minha vez? Sua vez. Puxa vida, a gente está tendo uma aula aqui. Mas é uma aula. Né? Quando traz aqui o doutor Sidney, é sempre uma boa aula. Realmente, a gente fica aqui ouvindo e aprendendo. Doutor Sidney, uma coisa que nos preocupa e sempre preocupou a comunidade pós-caldense é com relação ao aterro sanitário, que não é bem um aterro sanitário. E com essa inoperância do aterro sanitário, que já vem se arrastando há anos, ela interfere inclusive na operação do aeroporto, pela distância ou pela proximidade do aeroporto. O que resolver com relação a esse assunto, aterro sanitário ou lixão, que seja? Hoje, inclusive, haverá uma audiência pública de iniciativa do vereador Pedro Magalhães, discutindo a questão dos resíduos sólidos no município, porque o aterro é a ponta final da gestão dos resíduos no nosso município. Desde a criação de pontos de entrega voluntária de material reciclável, né? A questão que nós temos que restringir demais em relação à quantidade de lixo. Agora, o nosso aterro... E o tratamento também, portanto, a disposição final, que nós tínhamos autorização até o ano de 2012 para operar, a licença passado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente. Em 2012 expirou essa licença, em março de 2012. Houve a autuação e aí nós estamos litigando aí para tentar solucionar. Isso vai ser solucionado, mas até pelo horário do programa que já está encerrando e até em razão da audiência pública que acontecerá, logo mais na Câmara Municipal, às 17 horas, nós discutiremos com bastante amplitude esse assunto. Mas você vai voltar aqui para falar sobre isso, pode ter certeza. Muito obrigado. Em breve, né? Não vamos deixar um hiato tão grande, mas eu preciso fazer só um intervalo, claro. Não é para encerrar, não. É rapidinho, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas. Tem hospital que parece grande, mas basta prestar um pouco mais de atenção para ver que não é bem assim. O Hospital Unimed é um grande hospital. E não apenas por causa das suas instalações, equipamentos e certificações, ou porque investe continuamente em sua expansão. É grande principalmente por causa das pessoas que trabalham nele. Gente especializada em acolher você e seus familiares com toda a atenção e respeito que merecem. Hospital Unimed, referência em cuidar.
Olha o arraiar 12 vezes na casa dos pisos, gente. Porcelanato polido 60 por 60 extra retificado, só R$ 37,99. É tudo em 12 vezes. Pisos e revestimentos extras a partir de R$ 8,99. 12 vezes também. Bacia com caixa Sabará Branca, só R$ 189,90. Eu já falei 12 vezes. Porcelanato Porto Ferreira, só R$ 26,99. Vocês entenderam, né? Na casa dos pisos é tudo em 12 vezes. Ou vou ter que desenhar. O presente que você procura está aqui na loja Tem Total Modas de Poços de Caldas. Tênis e sapatilha feminina por apenas R$ 29,90. Botas feminina por apenas R$ 99,90. Cobertor de caixa casal por apenas R$ 99,90. Toalha de banho R$ 14,90. Toalha de rosto R$ 6,90. E agora mais uma novidade para vocês. A nova gerência da loja Tem Total Modas. Meu nome é Geraldo, eu sou o novo gerente da Tem Total. Venham nos conhecer. Vem pra cá. E a loja Tem Total Modas tem duas entradas, uma na Assis Figueiredo 875 e a outra na Avenida Francisco Sales 214. Que Areia, agora é Que Areia do Paulão, com a mesma qualidade e agilidade do depósito do Paulão que há mais de 10 anos atende Poços de Caldas e região. Telhas e tijolos de todos os tipos, areia, cimento, ferragens, esquadrias em geral, blocos cerâmicos, blocos de concreto, elemento vazado, manilhas e telhões. E agora, toda segunda-feira no Que Areia ou Depósito do Paulão, tem promoção de cimento. Todas as segundas, preços arrasadores em cimento. Que Areia e Depósito do Paulão cobre qualquer orçamento e garante a melhor negociação com a melhor forma de pagamento. Aceitamos todos os cartões e Construcard. Que Areia, Avenida Monsenhor Alderige 320 Country Club. Depósito do Paulão, Rua Coronel Virgílio Silva, 1353. Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia. Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando aqui o Dr. Sidney Boccia. E nós estamos falando aqui sobre diversos assuntos. Eu consegui perder a pergunta que eu tinha separado. Sucesso, hein? Sucesso total. Então eu vou fazer aqui de cabeça. Um telespectador ligou aqui para a TV Poços, eu não sei o nome dele agora, já eu localizo e faço. Falando a respeito de um container que foi colocado embaixo de uma estação do monotrilho. É a utilização do espaço público da mesma forma que todos os outros? E perguntamos para o senhor como é que fica essa situação. Eu adiciono, da minha parte, a questão da resolução da questão do monotrilho, que é um outro TAC também em andamento, né? E tem uma demanda judicial aí envolvida. Então, e como há demanda judicial, tem que se aguardar a decisão do Poder Judiciário. Há muitos anos atrás já existia, ainda quando eu era promotor do patrimônio público, antes de ter saído para a promotoria criminal, essa situação, e me pareceu que o concedente, que é o município, ele tinha que ter retomado o monotrilho, eis que não fora cumprido o contrato conforme estipulado, ou seja, a chamada caducidade do contrato. E depois se criou essa celema porque a empresa que explora e que construiu quer ser indenizada em razão do valor. Aí depois um outro colega acabou entrando com a ação da questão do monotrilho, e eu sempre falo, quando você não quer resolver um problema, judicializa, porque são anos e anos e anos, porque o judiciário está assoberbado, o judiciário está sobrecarregado, o judiciário pega demanda de todo tipo e às vezes as pessoas têm dificuldade de sentar aqui e conversar e falar, de chegar a um consenso. Então, como ele julga muito, as demandas ficam ali se eternizando.
Agora, a questão da ocupação do espaço público, se existe um container numa área pública, seja abaixo do monotrilho ou não, com certeza demanda autorização do poder público. Alex que fez a pergunta. O que nós temos ali quase em frente à prefeitura, na Avenida Francisco Salles, é um container, o primeiro do ponto de entrega voluntária de material reciclável. O grande problema de operação do aterro, e portanto, voltando à questão da vida útil de um aterro, porque um aterro tem uma vida útil de 20 a 30 anos, né? A questão da proximidade do aeroporto, segundo uma norma do Comando Aéreo Regional, o aeroporto tem que estar a 20 quilômetros de uma área de aterro controlado, e o município não tem 20 quilômetros de perímetro desde o aeroporto, em tese, o que inviabilizaria. Nós já estaríamos em todos os municípios circunvizinhos. Então, para diminuir também, para aumentar a vida útil de um aterro, esteja ele licenciado ou não, é fundamental que os resíduos que sejam mandados para lá sejam resíduos passíveis de compostagem ou de não reciclagem. Então, nós temos que incentivar a população à entrega do material reciclável. O primeiro momento é separar o material reciclável. Seco do úmido. Seco do úmido. Só que o Brasil é muito incipiente ainda nesse aspecto, porque em países mais avançados, primeiro, da mesma forma que a gente vai até um supermercado comprar o nosso alimento, nos deslocamos das nossas casas, nós teríamos que também nos deslocar para entregar o resíduo que nós produzimos desse consumo. Na Europa é assim. Na Europa é assim. Inclusive, você sai do seu apartamento, em toda a praça, local próximo, você vai entregar o resíduo que você produz. Não tem essa questão de coletar na porta da sua casa, não. E mesmo assim você paga a taxa de coleta, porque a taxa de coleta e limpeza urbana, que não é necessariamente na porta da sua casa. E quando você chega nesse ponto, Zambrano, você não coloca simplesmente o úmido do seco. Você separa vidro, sim, aí do é uma papel, outra classificação. Do plástico, do seco não reciclável e do úmido também. Né? Então você leva o seu lixo úmido, coloca na caçamba. Você pega um determinado pote de... mini compostagens. E aí depois eles recolhem. Só o vidro já vai para uma determinada destinação, só o papel vai para outra destinação. Quando você compra uma embalagem de um determinado produto que é de vidro, para você levar no ponto de reciclagem, você tem que separar o vidro, tirar a etiqueta, que é de papel, tirar a tampa, que é plástica, e separar. A tampa plástica vai para um container, o vidro vai para outro container, e o rótulo vai para outro container. E aquela tampa de alumínio, que é seco, não reciclável, vai para outro container. Então, hoje nós estamos ainda engatinhando nessa questão de cidadania, nos limitamos a falar que o lixeiro não passou no horário na porta de casa, mas porque nós não temos o tal do ponto de entrega voluntária e ainda não temos nem essa concepção da questão da definição dos resíduos. E conseguimos aumentar a vida útil de um aterro significativamente quando você tira e gera renda, inclusive tirando todo esse material reciclável que ocupa muito espaço, que a decomposição dele é muito mais lenta, né? Você está barateando e aumentando o tempo de vida de um aterro. Então, nós temos um container só na cidade, e eu conversei com o secretário Tiago Biagioni já há algum tempo, falando sobre isso, que nós temos que ter esses pontos de entrega voluntária em todos os bairros da cidade. Já haviam dispensers de lâmpadas, de pilhas, e foram danificados por ação de vandalismo, né? Que na realidade aconteceu, isso está na história recente nossa aí. Então nós vamos ainda nos limitar a reclamar que eu não sei o dia que o reciclável passa na porta de casa ou o lixeiro atrasou. Nossa, né? Terceirizar a responsabilidade social, e nós temos que pensar exatamente nisso. Pensa, aquilo que eu quero consumir, eu vou até lá, até o mercado, até a padaria e trago para minha casa. Agora, o resíduo que eu produzo, eu posso deixar lá na porta de qualquer jeito. E veja, de qualquer jeito mesmo, às vezes nem sem a separação básica que nós, em tese, teríamos a obrigação, até para aumentar a vida útil do nosso aterro descontrolado. A última pergunta do Dr. Círio.
Tu parli bene l'italiano? Para tutti bene. Pois tutti é, buona gente. a Itália, nós voltamos agora recentemente, minha filha estava estudando fora e nessas idas e vindas, até em razão da dupla cidadania, né, Ildeu, nós não temos como fugir dessa nossa ascendência italiana, e eu tenho realmente essa dupla cidadania, mas o meu compromisso, a minha obrigação, e até por dever de ofício como promotor de justiça, eu tenho que me cingir aquilo que eu faço e procuro fazer com todo empenho, com toda dedicação, que é fazer com que as leis do nosso país sejam adequadamente respeitadas. A única coisa que eu não entendo no Dr. Sidney é só uma coisa. Como pode um italiano torcer para o Corinthians? Mas aí eu explico, tem tempo? Da dissidência do Corinthians, do Palmeiras. Todo palmeirense é um corintiano frustrado, né? Mas aí é uma verdade histórica, e aí envolve também uma questão sociológica e de imigração, porque o Corinthians, fundado em 1910, na primeira metade do século passado, o afluxo de italianos, até em razão dessa primeira leva de imigração, era significativo, e como acontece hoje, por exemplo, brasileiro que vai lá para os Estados Unidos, começa a fazer seus núcleos nichos, né? Os seus nichos de convivência. Os italianos, incomodados com a grande frequência de espanhóis no clube do Corinthians, se retiraram e fundaram a Sociedade Palestra Itália para a comunidade italiana. Então eu sempre falo que o palmeirense é uma pessoa que não gosta do estranho, do estrangeiro. Então, incomodados com o grande afluxo de espanhóis que começaram a frequentar, 4 anos depois fundaram a Sociedade Esportiva Palestra Itália, que teve que mudar de nome em razão da Segunda Guerra Mundial. Então eu sou daquela leva anterior, porque... Mas há controvérsias. Mas a parte da minha família é italiana, a outra parte é corintiana, porque não obstante bote e, portanto, italiano, eu também sou com muito orgulho Pinto de Oliveira Sá. Pinto de Oliveira Sá, que é português. E tem alguém cruzeirense lá também? Porque Palestra Itália também? Então, o ex-Palestra Itália. Mas como nós somos lá de São Paulo, então fica metade da família. Inclusive porque aí tem uma outra coisa também, Ildeu, que envolve que eu sou do Parque São Jorge, né? Eu sou do lugar do Tatuapé, chamado Parque São Jorge. Da minha casa até o Clube do Corinthians é como ir do Fórum até o Clube da Caldense um pouquinho mais. Então, não tinha... Próximo, né? É vizinho. É dentro de casa agora. Exatamente, então não tenho como. Stato bello a entrevista? Benissimo, e fico muito feliz e honrado pelo convite. Eu tenho até fugido um pouquinho da mídia para ter uma postura um pouquinho mais discreta nesse mundo hoje de tanta conturbação e de polemização, né? Eu quero crer que a minha função aqui é mais esclarecer, lembrando sempre que direito não é uma ciência exata e a interpretação dentro de qualquer ciência humana envolve essa dissonância, às vezes, de posição, né? E é por isso que nós vemos esses embates em âmbito nacional, denunciou um, não denunciou o outro, protegeu um, não protegeu o outro. Se fosse a presidente X, mas é o presidente Y, age contra o senador de um jeito, age contra outro de outro. O ministro do Supremo, até o ministro do Supremo hoje é motivo de chacota para lá e para cá. Né? Então, cabe a nós simplesmente ficarmos um pouquinho distantes dessa polemização e fazer um trabalho de esclarecimento, entendendo e pedindo até ao telespectador compreensão diante das nossas falhas, mas estamos aqui de boa fé e querendo cumprir bem a missão do Ministério Público. Mas não tão ausente, né? Vamos chamá-lo mais vezes, mais próximo. Doutor, eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade em participar com a gente. É sempre um motivo de grande satisfação tê-lo próximo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa continuidade no seu trabalho e felicidades para o senhor e para a sua família. Muito obrigado. Eu também agradeço o Ildeu aí pela colaboração hoje, dupla essa semana, valeu. Quem tem que agradecer sou eu, principalmente por essa aula que nós recebemos aqui do Dr. Sidney, e um grande amigo, inclusive, e dizer que a casa está sempre à disposição. Porque o fato de vir não é só a exposição à mídia, mas inclusive a prestação de serviço e esclarecer a nossa população. E esse é o nosso objetivo, o objetivo da emissora TV Poços. Até a próxima. Até a próxima. Então, eu também me despeço desejando para você uma boa quarta-feira. Amanhã estaremos de volta. Um abraço e até lá.